Salve, salve, galera iluminada! Nossa aula de hoje será sobre óptica. Vamos ver um pouquinho sobre os princípios da luz, os meios de propagação da luz, o que é óptica geométrica, corpuscular, ondulatória, feixes de luz. Nós vamos ver também um pouco sobre sombra e penumbra. Então, boa aula! A óptica é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. A luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo. A luz já foi estudada e interpretada de diversas formas. Entre algumas de suas descrições podemos ressaltar a geométrica, a ondulatória e a corpuscular. Na óptica geométrica, a luz pode ser representada por retas, comumente chamadas de raios de luz. Um conjunto de raios de luz, por sua vez, é chamado de feixe. Para a óptica geométrica, a luz propaga-se somente em linha reta. A interpretação geométrica da luz é capaz de explicar o funcionamento de espelhos e lentes. No caso da ondulatória, a luz é capaz de propagar-se no espaço, transportando energia consigo em uma direção perpendicular ao campo eletromagnético que a origina. A frequência da luz, nesse caso, diz respeito ao número de oscilações realizadas pelos campos elétricos e magnéticos a cada segundo. A descrição eletromagnética da luz também explica o surgimento dos fenômenos de interferência, difração, refração e polarização. Na corpuscular, a luz é formada por um grande número de partículas, dotadas de movimento linear sem massa, chamadas de fótons. Esse tipo de interpretação também é capaz de explicar os fenômenos citados anteriormente, bem como alguns fenômenos quânticos, como o efeito fotoelétrico. Conceitos básicos da luz. Raios de luz são a representação geométrica da trajetória da luz, indicando sua direção e o sentido de sua propagação. Por exemplo, em uma fonte multiforme, são emitidos infinitos raios de luz, embora apenas alguns deles cheguem ao observador. Representa-se um raio de luz por um segmento de reta orientado no sentido da propagação. Feixe de luz é um conjunto de infinitos raios de luz. Um feixe luminoso pode ser cônico convergente, quando os raios de luz convergem para um ponto, cônico divergente, quando os raios de luz divergem a partir de um ponto, ou cilíndrico paralelo, quando os raios de luz são paralelos entre si. Fontes primárias são também chamadas de corpos luminosos. São corpos que emitem luz própria, como por exemplo o Sol, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa, entre outros. Fontes secundárias são também chamadas de corpos iluminados. São os corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes, como por exemplo a Lua, os planetas, as nuvens, os objetos visíveis que não têm luz própria. Meios de propagação da luz. Cada meio material apresenta um comportamento próprio ao ser atravessado pelos raios de luz. Meio transparente é um meio óptico que permite a propagação regular da luz, ou seja, o observador vê um objeto com nitidez através do meio. Exemplos: o ar, o vidro comum, o papel celofane, entre outros. Como podemos notar, então, os raios de luz não sofrem desvio ao passar pelo meio transparente. Meio translúcido é um meio óptico que permite apenas uma propagação irregular da luz, ou seja, o observador vê o objeto através do meio, mas sem nitidez. Temos como exemplo o papel vegetal, o vidro fosco para box de banheiro, entre outros.
Observando a figura, podemos notar que os feixes de luzes sofrem desvio ao atravessar o meio translúcido. Meio opaco é um meio óptico que não permite que a luz se propague, ou seja, não é possível ver um objeto através do meio. Temos como exemplo a madeira, o tijolo, o ferro, entre outros. Observando a figura ao lado, podemos observar que os feixes de luz não conseguem atravessar o meio opaco. Sombra e penumbra. Quando um corpo opaco é colocado entre uma fonte de luz e um anteparo, é possível delimitar regiões de sombra e penumbra. Sombra é a região do espaço que não recebe luz direta da fonte. Penumbra é a região do espaço que recebe apenas parte da luz direta da fonte, sendo encontrada apenas quando o corpo opaco é posto sob influência de uma fonte extensa. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Vamos dar uma recapitulada no que foi visto hoje. Primeiro, óptica. É a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos luminosos. A parte geométrica nos relata que a luz se propaga em uma linha reta. Ondulatória, a propagação da luz no vácuo, confirmando assim que é uma onda eletromagnética. Corpuscular, a onda de luz, no caso, se divide em partículas sem massas, denominadas fótons. Nós vimos também o princípio da propagação da luz. A luz se propaga somente em uma linha reta. Nós vimos também o que são fontes primárias. São corpos que apresentam luz própria. Secundárias são corpos que só podem ser vistos quando a luz incide sobre eles. Nós vimos meio transparente, é onde a luz passa por ele e não sofre alteração. Exemplo, um vidro limpo, bem polido. Nós vimos meio translúcido, quando a luz passa por ele e sofre alterações, sofre desvio. Exemplo disso, vidro jateado, box de banheiro. Nós vimos o meio opaco, onde a luz não passa. Um exemplo, uma parede de tijolos. Vimos também o que é sombra e o que é penumbra. Sombra é onde não temos luz e a penumbra é onde temos uma pequena quantidade de luz. Exemplo disso, a eclipse solar. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima.